Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFMG. Essa é a primeira vez que realizamos a semana de forma integrada e virtual em nossa instituição. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, acompanhando a palestra Dimensionamento de um Sistema de Direção para um Mini Veículo Off-Road. Essa palestra será conduzida pelos alunos do IFMG Campus Avançado Arcos. São alunos do curso de Engenharia Mecânica do 7º período, que desenvolveram um trabalho sob orientação do professor Márcio Rezende. Convido agora a participar dessa live o professor Márcio Rezende para fazer a apresentação do grupo. Tá? Antes de passar a palavra para o professor, eu só gostaria de avisar a todos que estão nos assistindo que as perguntas e comentários podem ser registrados no chat, aí, na transmissão do Eventtree, e serão todos respondidos ao final da apresentação, dentro do nosso limite de tempo. Então, deixo todos vocês agora com a palavra do professor Márcio Rezende. Muito obrigado pela participação e boa apresentação a todos. Boa tarde a todos. Prazer estar participando dessa primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é transmitida de forma virtual, devido às consequências da pandemia, né, e apresentando, né, os alunos que vão apresentar o trabalho de dimensionamento de um sistema de direção para um mini veículo off-road. Essa apresentação faz parte do trabalho, do TAI, do Trabalho Acadêmico Integrador, disciplina essa que eu estou conduzindo. Os alunos estão no 7º período, e agora fica a palavra com eles para que eles possam fazer a apresentação desse trabalho. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí todo mundo que está assistindo aí, a live aí. E como já havia falado aí, então, né, na Semana de Ciência e Tecnologia, o nosso projeto é o dimensionamento de um sistema de direção para o mini veículo off-road, né, mais conhecido também como BAJA. Faz parte do nosso TAI aqui, é o nosso TAI 7, que é o Trabalho Acadêmico Integrador, e os nossos integrantes aqui do nosso grupo é o Breno Avelar, eu, João Vitor, e o Marcelo Henrique. Nossa apresentação, eu irei falar um pouco sobre os nossos objetivos, a nossa justificativa, o referencial teórico utilizado, a metodologia aplicada aqui no nosso projeto, os nossos resultados de discussões e as nossas referências utilizadas. Bom, nossos objetivos, o objetivo geral do nosso projeto é desenvolver uma metodologia de dimensionamento e análise de um sistema de direção para o mini veículo off-road, tendo como objetivos específicos, que é dimensionar a geometria de direção veicular e definir alguns parâmetros que também influenciam de maneira na dinâmica do veículo, né, para assim projetar o sistema de direção e dimensionar o pinhão cremalheira. Justificativo aqui do nosso projeto se baseia na seguinte teoria, que decorrente de TAIs anteriores, no TAI 5, foi dimensionado pelo grupo o chassi, que será utilizado também pela equipe, e no TAI 6, o TAI anterior, foi dimensionado também a suspensão dianteira. E agora, no TAI 7, estamos propondo aí o dimensionamento da direção do veículo, aonde, com o dimensionamento de tais componentes, irá auxiliar, né, no funcionamento aí no auxílio, né, da equipe recém-fundada no campus. Eu vou falar um pouco aqui sobre alguns modelos de direções que são encontradas atualmente hoje em alguns veículos. Uma direção bastante encontrada hoje é a direção hidráulica. A direção hidráulica ela consta de um motor, uma bomba hidráulica, que irá funcionar somente com o veículo ligado, e essa bomba ela tem o intuito de pressurizar o óleo que se encontra nas tubulações e no reservatório, auxiliando o motorista na força que ele irá exercer sobre o volante. Ou seja, ele vai diminuir essa força quando o motorista quiser virar o carro para a esquerda ou para a direita, efetuar uma manobra, diminuindo bastante essa força. E temos também a direção elétrica. A direção elétrica ela irá
reduzir essa força quase ao mínimo, ou seja, toda a força que irá exercer será pelo motor elétrico, que através de sensores, que quando o motorista vira o volante, independente do lado, esquerda ou direita, esses sensores irão capitalizar, né, captar o sentido, né, que o motorista vira, e assim ele mesmo irá girar as rodas, ou seja, reduzindo praticamente a zero a força que o motorista deve exercer sobre o volante para poder virar o carro. E a direção peão-cremalheira, também conhecida como direção mecânica, né? É uma direção mais bruta, que irá exercer do motorista uma força maior, né, para girar, porque será totalmente em contato, então o motorista irá exercer toda a força sobre o volante. Ela também é adimensionada, né, no nosso projeto, pois a norma essa aí impõe que os veículos baixa devem possuir este modelo de direção. Bom, a metodologia aplicada aqui no nosso projeto se baseia em 4 simples etapas, onde a primeira foi a pesquisa e desenvolvimento do nosso tema, a etapa 2 foi o dimensionamento dos componentes, que posteriormente será explicado, a etapa 3 é a validação do nosso sistema, e a etapa 4 a verificação desses resultados. Para o dimensionamento de uma direção, você deve obedecer a algumas condições, e uma das principais é a geometria de Ackermann. Essa geometria de Ackermann se preocupa com o veículo e a estabilidade dele, em curvas ou também em linhas retas, ou seja, também ela auxilia no desgaste dos pneus. Uma geometria de Ackermann não atendida, ela irá causar um desgaste excessivo nos pneus e também a estabilidade do veículo se encontraria ruim com desrespeito à comparação a outros veículos, né? Então, a condição de Ackermann é dada pela equação que é onde a cotangente do ângulo externo menos a cotangente do ângulo interno deverá ser igual à bitola da dianteira do veículo dividido pela distância dos eixos, ou seja, o ângulo interno e o ângulo externo das rodas. Então, como um dos principais dados, que é o raio de curvatura do veículo, com o auxílio do software Lotus Suspension Analysis, e colocando alguns dados, como a dimensão do pneu, a suspensão que foi dimensionada esse mês passado, alguns dados do chassi, com a simulação dele é possível obter como resultados o raio de curvatura mínimo do carro para efetuar esses cálculos, e que é onde eu tenho lá como raio de curvatura lá de 1,800 metros, 1,809 metros, e com esse valor e os dados que eu já tenho do veículo, é possível calcular esses ângulos, ou seja, o ângulo de 25 e de 47 graus, para posteriormente, pela fórmula de validação, na equação 1, eu posso confirmar ela, que dá 1,14999, aproximadamente 1,15, o que nos diz que está satisfeito, né, essa condição de Ackermann aí, para prosseguir com o dimensionamento. Agora o integrante Breno irá explicar um pouco mais sobre o dimensionamento da caixa de direção. Bom, boa tarde a todos. Após os estudos iniciais que foram retratados, bem como a verificação da condição de Ackermann, foram determinados os valores para iniciar o dimensionamento da caixa de direção, mais especificamente do conjunto pinhão-cremalheira. Esse conjunto ele é responsável por transformar o movimento angular do veículo gerado pelo volante em linear. Então, nessa tabela são mostrados os valores de entrada que foram utilizados, onde o raio de giro foi definido através do software Lotus Suspension Analysis. Os ângulos apresentados são do estudo de Ackermann, apresentado pelo João Vitor anteriormente, e o curso total da cremalheira foi definido com base na geometria do chassi. O raio de giro do volante ele foi definido com 90 graus em ambos os lados, justamente para ajudar o piloto a ter uma resposta mais rápida do carro em curvas. Pode passar, por favor. Bom, com relação ao diâmetro primitivo, primeiramente eu gostaria de explicar rapidamente sobre o conceito dele. Esses diâmetros, eles são aqueles dos cilindros que estariam em contato caso não houvesse a existência dos dentes. Então, podemos afirmar que o ponto de contato entre os dentes no par de engrenagem é chamado de ponto primitivo, daí o nome do diâmetro primitivo.
Esse diâmetro, então, como pode ser visto, foi calculado considerando a variável C como curso total da cremalheira, e NV 0,5 significa o número de voltas do volante, respeitando aí o ângulo de 90 graus explicado anteriormente. Pode passar, por favor. Bom, na sequência foi calculado o módulo do pinhão, né, como sendo a razão entre o diâmetro primitivo em milímetros e o número de dentes, onde foi admitido o número de dentes igual a 18, que é o mesmo valor admitido por várias literaturas de base, e foi encontrado por essa equação. Pode passar, por favor. A partir da definição do módulo do pinhão, foi possível obter alguns parâmetros para o projeto, com base em pesquisas em catálogos de cremalheira de dente reto. Mas antes de realizar essa pesquisa em catálogos, foi preciso definir um ângulo de pressão para essa engrenagem, sendo ele de 20 graus, que é um valor quase que padrão. Então, após analisar o catálogo comercial, foi possível perceber que não há especificado uma cremalheira para o módulo de 2,83. Então, para tornar o projeto mais conservador e não correr o risco de superdimensionar a cremalheira, foi adotado um módulo de 2,5. Então, assim, a cremalheira terá as dimensões de 25 por 25 milímetros e um passo de 7,854 milímetros. Pode passar, por favor. Outra medida importante nesse contexto trata-se do valor da distância do centro do pinhão à base da cremalheira, chamada de cota D. Então, para definir o valor dessa cota, foram utilizados os conceitos da norma DIN 867, a qual define folgas existentes no engrenamento. Então, pode passar, por favor. O cálculo foi feito considerando M, que é o módulo do pinhão, de 2,5 já corrigido, HC como sendo a altura da cremalheira, e foi definido, então, a distância desse centro. Pode passar, por favor. Nessa figura, é possível ver, está ilustrado o carregamento no conjunto pinhão-cremalheira, onde o mais importante é definir o valor dessas forças resultantes, W, onde essa força vai ser importante para verificar se o cálculo do pinhão foi feito corretamente ou não. Pode passar, por favor. Bom, então, começou com um estudo elaborado por Lopes, em 2016, que ficou constatado que o coeficiente de atrito Mi do pneu em relação ao solo de um veículo Baja é de aproximadamente 0,72, a massa total do veículo de 150 kg e a aceleração do mesmo como sendo 3,45, foi calculada, então, a força tangencial. Pode passar, por favor. Na sequência, calculou-se a componente radial e obteve uma força resultante de 4,31 kN. Pode passar, por favor. Bom, com relação à escolha do material. O material escolhido para o conjunto pinhão-cremalheira é o aço SAI 1045, e a escolha desse material se justifica pelo fato de que esse aço ele é normalizado e com têmpera por indução nos dentes. A têmpera por indução, ela aumenta a dureza nos dentes para cerca de 52 a 54 ROC-UC. Então, dessa forma, é possível usar esse material em aplicações mais severas, com maiores velocidades e aceleração. Então, a escolha desse material também se justifica pela norma DIN 3962, a qual especifica que para engrenagem cilíndrica de dente reto, com ângulo de pressão de 20 graus, o recomendável é esse tipo de aço. E como podemos perceber, a tensão limite de escoamento do aço é em torno de 450 megapascal. Pode passar, por favor. Então, para efeito de analisar se o pinhão se encontra superdimensionado ou subdimensionado, calculou-se a tensão máxima no pé do dente e comparou-a com a tensão admissível do material escolhido. Então, para tanto, foi adotado alguns valores que já são padrões também, um fator de forma de 3,5, um fator de serviço de 1,2, e o módulo do pinhão, a largura do pinhão, e com o cálculo foi possível ver que, como a tensão máxima aplicada no pé do dente é menor que a tensão admissível do material, podemos afirmar que o pinhão está estaticamente dimensionado corretamente. Então, na sequência, o integrante Marcelo, ele vai explicar sobre como foi feita a análise dinâmica do projeto. Bom, continuando aqui a apresentação, como falado anteriormente pelo Brino, foi determinada uma força resultante que atua no conjunto. Essa força resultante, ela atua numa região que não é considerada uma região tão crítica. Então, para fazer uma consideração em relação ao projeto, para averiguar se encontra insegurança, optamos por aplicar essa força na extremidade do dente para verificar a condição mais crítica que terá uma tensão resultante ali atuante no conjunto.
Utilizamos o software ANSYS para fazer tal aplicação, onde foi obtida uma tensão aí por volta de 340 megapascal. Essa tensão ainda está abaixo aí do limite de escoamento do material determinado. Pode passar. Bom, a própria bibliografia ressalta também encontrar uma tensão de flexão que atua no conjunto para verificação desta. Bom, o Norton traz consigo a equação denominada AGMA. Essa equação deriva-se da equação de Lewis, porém ela leva alguns fatores de correção do valor, dependendo do projetista, para se adaptar a alguns valores de acordo com a aplicação do projeto. Então, foi encontrada uma tensão aí por volta de 5,1 kPa de flexão no dente do conjunto, né, do pinhão, no caso. Pode passar. Bom, todos os critérios analisados anteriormente foram feitos embasando em critérios de falha estática, sendo que o conjunto terá, de forma dinâmica, isso talvez pode acontecer uma falha por fadiga. Essa falha tem que ser levada em consideração, então por isso o grupo optou por utilizar o conceito do diagrama de Goodman modificado, o qual esse tem como base determinar uma região segura pelas tensões atuantes no projeto. Essa curva da tensão de Goodman pode ser escrito pela essa seguinte equação, no superior no canto direito, e temos 3 propriedades a serem determinadas. 2 relacionadas ao material, que é o limite de escoamento do material, e a tensão de ruptura do material. Ambas são obtidas a partir do ensaio de tração do material. E uma tensão de limite de fadiga corrigida, que é obtida a partir da seguinte equação que eu vou mostrar a seguir. Pode passar. A tensão limite de fadiga é obtida a partir dessa equação, no qual ela considera alguns fatores de correção a partir de uma tensão. Então, foi encontrada por volta uma tensão de 390 megapascal. Com esses 3 valores, pode-se construir o diagrama de Goodman. E a partir desses 3 valores, construímos aquela região que é considerada segura para o projeto. Pode passar. Essa região segura que foi obtida pelo grupo, ela se aproxima aí ambas com valores arredondados de 170 megapascal, calculando as tensões, a tensão média e a tensão alternada. Essa tensão resultante está numa região segura, no qual pode determinar que o projeto não falhará por fadiga. Pode passar. Bom, todos os dados obtidos no projeto foram embasados na geometria de Ackermann, justamente pelo que o João Vitor falou, para validar aqueles ângulos de extersão que é necessário durante uma competição, durante uma prova. O conjunto dimensionado é esse representado nessa imagem, no qual, como falado pelo integrante Breno, optou-se por utilizar dados padrões, porque isso pode, além de a gente não precisar usinar, a gente poderá adquirir esses itens de forma de mercado, aí minimizando o custo para a equipe aí. E como demonstrado ao longo da apresentação, foram utilizados dados virtuais, tanto do Watson Suspension Analysis quanto do ANSYS. Esses dados aí foram analisados aí, demonstrado de forma analítica e comparados aí com esses resultados virtuais. Sendo que todas essas tensões atuantes aí no projeto, geradas, estão abaixo daquele limite de escoamento do material, considerando, em casos mais extremos, seguro para a utilização apropriada do projeto. Pode passar? Uma coisa que não foi falada anteriormente que tem que ser levada em consideração, é a falha superficial. Mas como a própria bibliografia ressalta, essas tensões não têm como ser evitadas, porque acabam alguma hora acontecendo. Só vale uma ressalta da importância da utilização de um lubrificante, porque o lubrificante pode prolongar a vida útil desses componentes. Então, utilizando um lubrificante apropriado,
tendo sempre a superfície de contato entre o pinhão e a cremalheira, pode ali prolongar essa vida útil aí, minimizando assim um desgaste no conjunto. E a própria bibliografia Norton ressalta que 2 desses efeitos que não, de alguma maneira, não tem como evitar, são os efeitos da crateração e lascamento. Bom, como demonstrado ao longo da apresentação, o projeto se considera em condições ideais para operação em casos críticos. Essas são as nossas referências, pode passar. No mais, a nossa apresentação é isso. Gostaria de agradecer aí a atenção de todos. Muito obrigado.